Hebreus 1, quem achou diz amém. Graças a Deus. Vamos lá então, diz assim a palavra do Senhor. Havendo Deus, antigamente, falado de muitas vezes e de várias maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por quem criou o universo. Em outras traduções diz, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata da pessoa de Deus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje eu te gerei? E outra vez ele lhe diz: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Amém? Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino, estabeleça agora, Senhor, a tua vontade. Pedimos, Espírito Santo, a tua graça para ministrar a tua escritura. Pedimos, Senhor, a tua ousadia para recebermos de ti aquilo que o Senhor deseja colocar agora dentro de cada coração. Senhor, que não seja a palavra de homem, mensagem humana, que não seja apenas interpretação textual, mas que seja a palavra rema, revelada para cada coração. Senhor, que ao sairmos daqui, todos nós saiamos melhorados, aprimorados, aperfeiçoados e mais parecidos com o teu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor, que aquilo que é humano, natural e terreno caia, desapareça, diminua, e que aquilo que é celestial, sobrenatural, divino, Senhor, que isso se estabeleça no nosso meio. Que o Senhor agora seja o centro de todas as coisas, de todos os pensamentos e de todos os olhares. Que o Senhor nesse ambiente seja a verdadeira luz, a luz que ilumina o nosso mundo. A ti, Jesus, e somente a ti, juntos nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, existe uma dicotomia na fala e uma incongruência quando falamos a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem alguns sinônimos: Bíblia Sagrada, texto sagrado, escrituras. Só que algumas pessoas têm uma dificuldade em compreender de maneira profunda, real, indubitável, quem realmente é a palavra. Algumas pessoas confundem a palavra com um livro. Algumas pessoas acham que o poder da palavra está no livro, na Bíblia. É muito comum chegar em alguns ambientes que você percebe que a prática do local, que a conduta das pessoas daquele ambiente, às vezes até mesmo o produto que é realizado, vendido naquele ambiente, se contrapõe à vontade de Deus, se contrapõe à palavra de Deus. Entretanto, existe lá em um cantinho uma Bíblia aberta, com folhas meio amareladas, que denota e denuncia que aquela Bíblia não está sendo lida, que ela está apenas em um canto. E algumas pessoas acham que o poder da palavra, o poder do verbo, está no livro. E tratam o livro e tratam a Bíblia como algo místico, como um livro que por si só tem poder. Alguns acham que uma Bíblia aberta ou fechada, mas em um ambiente, dentro de um carro, dentro de um caminhão, dentro de uma loja,
é o suficiente para que o poder de Deus através da palavra esteja naquele lugar. Algumas pessoas caminham com a Bíblia dentro das suas bolsas, das suas mochilas, achando que o poder protetivo de Deus está no livro. O que é o livro? O que é a Bíblia? A Bíblia é a representação gráfica do que Deus falou. A Bíblia é o registro histórico do que Deus declarou. A Bíblia contém sim a palavra de Deus. Entretanto, o poder contido na palavra não se manifesta pelo livro. O poder da palavra se manifesta quando a palavra é lida, colocada no coração e praticada. Por isso algumas pessoas têm uma superstição com relação ao livro. Acham que por ter o livro, caminhar com o livro, vão ver a mão de Deus se movendo. Terão a proteção do Senhor através do livro, e não. Queremos começar essa manhã conceituando o verbo de Deus. Queremos começar essa manhã conceituando o que a palavra de Deus é. A Bíblia que temos nas mãos, no aplicativo, no celular, ela contém a verdade de Deus. Ela contém as histórias de Deus. Entretanto, o livro não é o verbo. A Santa Palavra vai dizer que a própria palavra possui características que diferenciam ela de um ser inanimado. A Bíblia vai dizer que a própria palavra possui habilidades que um objeto não pode ter. Por exemplo, a palavra do Senhor descreve que a própria palavra, ela é penetrante. Ora, penetrar significa ser introduzido, significa adentrar, significa permear um lugar interno. Objetos só podem entrar, penetrar, ir a um lugar interno se forem conduzidos por pessoas. Objetos não têm condições de adentrar a lugares, a não ser que sejam movidos por homens. Então o livro não pode ser penetrante. Penetrante é a palavra. A palavra de Deus, quando é lida, liberada e praticada, essa sim, ela vai penetrando, entrando nos lugares mais profundos de mentes e corações. E essa palavra é como espada, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. E essa palavra é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. A Bíblia diz que a palavra, ela é viva. Você já viu a sua Bíblia andando pela casa? Você já se parou assim conversando com a sua Bíblia? O que faremos hoje? Tem gente doida, eu sei. Mas não é normal, viu? Você que está conversando com a Bíblia, vamos orar pela sua vida. A palavra é viva. Vida na concepção significa um organismo que tem capacidade de nascer, crescer, desenvolver-se. Vida significa bios, que é uma explosão de crescimento. Você já pegou aquele livrinho do Novo Testamento? Quem já teve Novo Testamento, aquele pequenininho? Ótimo. E aí você começou com aquele Novo Testamento pequenininho e de repente você foi lendo e aquele livrinho foi crescendo. E um dia você chegou para pegar o Novo Testamento que era diminuto e aí quando você viu ele estava uma grande Bíblia. Quem já teve essa experiência? Levanta a mão. Baixa. Você já viu o livro crescer? Já viu? A palavra está dizendo que ela é viva. E se ela é viva, ela tem poder sim para crescer.
Mas não é o livro que cresce, quem cresce é a palavra. Aonde? Dentro dos nossos corações. Qual o tamanho da sua Bíblia? Talvez você diga, pastor, eu não consigo mensurar porque a minha Bíblia, ela está num aplicativo. A minha Bíblia é uma grande Bíblia, é uma de estudo, pastor. Pensa num tijolo. A pergunta não se refere ao livro. A pergunta se refere qual o tamanho da palavra que você carrega aqui. Porque chegará um dia que os livros não existirão mais. Mas a palavra essa vai permanecer para sempre. Um dia seremos enviados a missões a lugares que o livro não entra. Mas lá a palavra vai entrar conosco aqui. Em lugares onde a Bíblia não poderá ser aberta, nós, os crentes, vamos poder recitá-la com o coração. Declarando que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansarão. Diremos do Senhor, Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele nós confiaremos. Porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas, nós, os nossos, a nossa família, a nossa casa, estaremos sempre seguros. Então a própria palavra diz que a palavra é viva, e mais, a palavra é eficaz. Eficaz é diferente de eficiente. Eficiente é fazer bem o que se está realizando. Eficiente é aquela pessoa que consegue realizar bem a tarefa na qual ele está se dedicando. Eficiente é uma capacidade, uma valência, uma habilidade de realizar as coisas com excelência. Adorar ao Senhor precisa ser assim, de maneira eficiente. A própria palavra diz que nós devemos aclamar ao Senhor com habilidade. Que aqueles que tocam, disse o salmista, devem tocar, aclamar ao Senhor com habilidade. Tudo que fazemos bem dá glória ao Senhor, você sabia disso? A sua excelência e o seu zelo lá no seu trabalho remetem isso para a glória de Deus. Aquela louça bem limpinha, às vezes com pressa. Às vezes dá vontade de deixar a pia com aquela água em cima. Mas nos pequenos detalhes, quando você sai, quem chega e observa o ambiente limpo, essa excelência se remete à glória de Deus. Existem pessoas que serão salvas pela palavra que nós vamos pregar sem vocábulo. A Bíblia diz que a palavra ela tem tanto poder que quem carrega a palavra pode ganhar alguém descrente pelo seu comportamento, diz a palavra. É possível lá no seu trabalho, com excelência, com pontualidade, com cordialidade, com generosidade, sem falar de Jesus, se não for possível com o verbo, com a palavra, com vocábulos, você ganhar todas aquelas pessoas para Deus através da tua conduta eficaz. Agora, eficiência é diferente de eficaz. Ser eficiente é diferente de ter eficácia. A Bíblia não diz que a sua palavra é apenas eficiente. A Bíblia declara que a palavra de Deus ela é eficaz. Porque é possível você fazer algo bem e não está sendo eficaz. É possível você ser eficiente sem ter eficácia. O que é eficácia? É quando você realiza bem aquilo que precisa ser realizado. Tem gente que é extremamente eficiente, mas não consegue ser eficaz. Aqui nas reformas, nós fomos treinados pelo Senhor para sermos eficazes. Porque às vezes nós estávamos fazendo algo, já contei para vocês, as pinturas aqui da nave.
E nós estávamos fazendo bem, pintando bem, e saíamos daqui felizes. Meu Deus, está pronto. E aí, como não tinha iluminação, a gente terminava de madrugada e ia para casa feliz. Glória a Deus. Fomos eficientes. Aí no outro dia batia o sol, a gente olhava tudo manchado. Eu digo, Jesus, que isso? Aí chegava a tinta. E às vezes a tinta que chegava não era dessa cor. E aí vamos fazer o quê? Vamos pintar aonde a cor da tinta permite. Nós pintávamos bem, mas a eficácia para fazer o que precisava ser feito dependia do material que estávamos usando. Nós seremos eficazes nessa vida se fizermos o que precisa ser feito com o material preciso que Deus já deu. E qual é? A palavra. Remédios. Se eles forem apenas eficientes, podemos descartar. Remédio é bom quando ele é eficaz. É quando você toma um remédio para dor de cabeça e ele atua na dor de cabeça e ela some. Eficaz significa dar resultado naquilo que é necessário. Quem não tem essa habilidade destoa nesse mundo, porque chega sorrindo num velório. Todo mundo chorando, o contexto inteiro ali, ele precisa ser eficaz. E a eficácia é o que? Consolo. Mas para quem é apenas eficiente, tem gente que é eficiente na alegria, glória a Deus. Mas precisa ler o contexto para ser eficaz. Nós carregamos uma bússola poderosa chamada Palavra de Deus, que vai nos fazer homens e mulheres eficientes, mas sobretudo gente eficaz. Na hora que precisar, Deus vai te dar uma ideia que vai mudar a história daquele emprego. Na hora que precisar, Deus vai botar no teu coração uma palavra que vai mudar o destino da tua família. Ei, nós seremos o povo de Deus eficaz sobre essa terra, que vai entrar e resolver o que precisa, quando precisa. Jesus é o exemplo de eficiência e eficácia. Lembram do casamento em Caná da Galileia? O Senhor já estava no casamento, Ele já estava na festa, todo mundo celebrando. Entretanto, não havia uma necessidade. Entretanto, não havia um chamamento para que Jesus e o seu poder se manifestassem. E perceba que quem é eficaz não fica com o problema de não estar sendo usado toda hora. Jesus, o Rei da Glória, estava na festa, vendo todo mundo celebrar. A festa estava transcorrendo com tranquilidade. E quem é eficaz não fica se atravessando e espera o momento de agir. Ei, profeta, não precisa entregar a palavra toda hora. Ei, você que tem uma responsabilidade sobre alguém, não precisa exortar o tempo todo. Você será eficaz, você será pontual e surtirá muito mais efeito a sua palavra quando ela for dita no tempo certo, diz a palavra. Como bandejas de ouro, maçãs de prata, assim é a palavra liberada no tempo certo, porque no tempo certo ela será eficaz. Quando a festa entra em declínio, quando o vinho acaba, quando a mãe descobre que o vinho acaba, ela vai até Jesus. Todos ali estavam sendo eficientes. O mestre-sala, os serviçais, todo mundo servindo e servindo bem. Entretanto, chegou um momento que a eficiência tinha uma barreira. Porque a eficiência é humano, é natural. Agora a eficácia é sobrenatural, celestial e divino. Chegou um momento em que o vinho tinha acabado, e o vinho é produzido por homens. A alegria da festa tinha terminado, porque toda alegria que é produzida por homens um dia termina. E é nessa hora que a eficácia da palavra entra em ação. Vai ser no dia que faltar o dinheiro, meu irmão, que você não vai se desesperar, porque a eficácia da palavra no teu coração vai te dizer: ei, o teu Deus é dono do ouro e dono da prata, Ele é Jeová Jirê, Ele é o teu provedor.
Vai ser no dia mau, do abandono, da angústia, que o Senhor vai vir com a sua eficácia e vai te dizer, lembrando da palavra: ei, eu sou socorro, o bem presente é na hora da angústia. Vai ser no dia em que você se sentir sozinho, caminhando por Blumenau ou por qualquer nação desse mundo, que a palavra será eficaz no seu coração, dizendo: ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, eu, o Senhor, o teu Deus, jamais me esquecerei de ti. Quando a necessidade surge, aquele que é eficaz se levanta. E o texto diz que Jesus disse: mãe, ainda não chegou a minha hora. Perceba que quem é eficaz não fica esperando dar errado para poder surgir. Perceba que quem carrega a eficácia da palavra não fica tentando achar cabelo em ovo. Perceba que quem é eficaz não fica vendo coisa ruim em tudo. Quem é eficaz vive a vida, tem festa, alegria, vamos celebrar. E se precisar, a palavra que nós carregamos será colocada em prática. E a eficácia do Senhor vai tomar conta do ambiente. Quando a mãe diz: acabou o vinho, o Senhor diz: ainda não chegou a minha hora. A mãe de Jesus, que conhecia a eficácia da palavra, não se desesperou. Quantas vezes eu e você recebemos de Deus uma situação que requer um pouco mais de tempo para resolução? Como nós reagimos quando o Senhor nos diz: ainda não? Para alguns o ainda não significa Ele não vai fazer. Para alguns o ainda não é motivo de desespero, de angústia, às vezes até de murmuração. Viu? Deus não fez. Ainda não aconteceu, a porta ainda não se abriu, eu acho que Deus não está no negócio. Se Deus está te dizendo ainda não, ei, para quem tem intimidade com Deus, um ainda não significa que Ele não vai fazer, um ainda não significa logo logo eu entro em ação. Você que está esperando uma promessa do Senhor, eu quero agora te encorajar pela palavra de Deus e te dizer: se ainda não aconteceu, é porque o Senhor sabe de maneira eficaz quando Ele deve entrar em ação. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então essa promessa que você carrega, ela vai acontecer, porque ela veio de Deus, e Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Agindo Deus, já era. Jesus diz ainda não, e aí agora a mãe que conhece o verbo, a mãe que conhece a palavra, quando ela recebe aquele ainda não, ela olha para os serviçais e diz: façam tudo o que Ele mandar. Perceba que Jesus estava na festa. Perceba que a festa entrou em declínio e começou a ter problemas. Perceba que ali existiam pessoas que não conseguiam resolver o problema, esse era o contexto. E agora a eficácia e o poder que já estavam em Jesus vão se manifestar. Quando? Não basta o verbo estar num lugar, não basta a palavra estar num lugar, não basta Jesus estar num lugar. Ele vai entrar em ação e o seu poder vai ser deflagrado quando alguém decide chamar o verbo, decide chamar a palavra, dar liberdade à palavra para que ela intervenha naquele sistema. Quantas áreas, irmãos, carregamos Jesus, cremos no Senhor, o Senhor está no barco, entretanto a tempestade não se acalma enquanto alguém não decidir: Senhor, ajuda-nos. Se nós provocarmos o Senhor nessa manhã, a eficácia dele virá sobre nós como a chuva seródia que rega toda a terra. Quem fez isso? Maria. Quem mais íntima de Jesus do que a sua mãe? Sabe o que provoca Jesus para que a sua eficácia, para que a eficácia da palavra seja liberada? Intimidade. Jesus era como uma Bíblia num cantinho da casa. A festa rolando e a Bíblia fechada. O verbo fechado. E aí alguém decide: olha, nós não estamos bem. Nós precisamos que uma ação sobrenatural aconteça. E Maria vai lá e abre o verbo. E quando ela abre o verbo, a Bíblia diz que Jesus
transformou todas aquelas talhas cheias de água em vinho, e não apenas vinho. O texto diz que o melhor vinho foi liberado no final. Você que está no final de um processo ou no meio dele, eu quero declarar: os últimos anos da tua faculdade serão os mais extraordinários, porque Jesus será eficaz e vai transformar aquele lugar através da tua vida. Você que está num processo seletivo para ir para um outro lugar, para entrar numa outra empresa, e você está temeroso, ei, creia, se o verbo for liberado, ele será eficaz na sua vida, e porta que Deus abre, ninguém fecha. Jesus ali mostrou que ele era eficaz, a palavra. A Bíblia também diz que a palavra, ela não é apenas viva, não é apenas eficaz, não é apenas penetrante. A palavra, ela também é luz. Existem situações em que precisamos tomar decisões. E nós, como igreja, nos próximos dias seremos chamados, como liderança, para tomar decisões que vão influenciar governos, que vão influenciar cidades, que vão influenciar empresas e nações. Esse é o papel da igreja na terra, ser luz e sal nesse mundo. E quando a tua opinião for pedida, o que brotará da sua boca? E quando você tiver que optar entre ir e ficar, baseado no que será essa decisão? Cantamos hoje aqui uma verdade absoluta para quem é crente: não pelo que vemos. As decisões que vamos tomar não será por aquilo que os nossos olhos estão vendo, porque nós fomos chamados pela palavra a sermos um povo que vive por fé. A fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você sabe, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que ainda não se vê. Quando sair por essas portas, amanhã, segunda-feira, levante a tua cabeça. Saiba que os desafios que virão, o Senhor, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Elohim, o Emanuel, o Deus conosco é aquele que já saiu na frente para ganhar essas batalhas. E na hora de decidir, não decida pelo que você está vendo, decida por aquilo que você crê. E nós, Igreja do Cordeiro, cremos na palavra de Deus. Pois bem, se a palavra não é um livro, estamos de acordo com isso? Amém? A palavra está no livro, mas não é o livro. Amém? Se a palavra não é algo, então a palavra é alguém. Se a palavra não é um objeto inanimado, a palavra é viva, ela é alguém. Quem é a palavra? João 1 vai declarar e desvendar esse mistério, falando sobre Jesus e falando sobre a palavra. Um texto poético e profético que revela Gênesis antes de Gênesis. O texto vai revelar que a palavra é alguém, dizendo assim: no princípio, antes de tudo ser criado, antes de qualquer ser humano existir, antes de tudo, quando só havia Deus, o texto vai dizer: no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio da palavra, do verbo, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Na palavra está a vida. Por isso não tem vida fora da palavra. Por isso fora da palavra só tem subsistência, fora da palavra só tem sobrevivência. Agora a vida plena é na palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, pelo verbo. Sem o verbo nada do que foi feito se fez. Nele está a vida e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não podem vencer a luz. Esse texto vai dizer que o verbo,
A palavra é o Filho de Deus. O texto vai dizer que o verbo, a palavra, é Jesus. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse que toda palavra que saísse da sua boca não voltaria para ele vazia. Através da Bíblia Sagrada inteira, você vai vendo que quando Deus deseja fazer, Ele fala, e quando Ele fala, Ele cria. Tudo foi feito pela palavra, diz esse texto. O texto que nós lemos vai dizer o seguinte, Hebreus 1: havendo Deus outrora falado, liberado a palavra, liberado o verbo, diversas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, através dos profetas, a nós, nos últimos dias, Deus tem falado, liberado a palavra, através do Filho. Quando Deus fala, Ele fala através de Jesus para nós. Quando nós lemos a palavra traduzida ao nosso coração é Jesus se manifestando na vida de cada um de nós. Então, tudo que diz respeito à palavra diz respeito a Jesus. Antigamente, antes de Jesus, Deus usava reis, juízes, profetas. Hoje ainda continua usando os profetas. Ainda existem profetas sobre essa terra. Entretanto, a comunicação, e agora nós entramos na mensagem. A palavra de Deus, quando Deus fala, Ele está liberando o seu Filho Jesus. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Tudo que vai acontecer e aconteceu até hoje foi por conta da palavra. Quando Deus fala, Ele cria. E quem é que criou todas as coisas, diz o texto de Hebreus? Jesus. Então vamos lá. Se Deus usa uma ferramenta para falar com a humanidade, que é a sua palavra, quando Deus quer falar conosco, quem Ele vai usar? Deus está dizendo que o contato que Ele tem com a humanidade é através da palavra, e a palavra é o Filho, a palavra é Jesus. Não existe contato com Deus sem a presença de Jesus. Esquece. Não existe realizações de Deus sem a presença da palavra, e a palavra é o Filho. Quer ter contato com Deus? Se abrace no Filho. Quer ter contato com as coisas que vêm de Deus? Mergulhe na palavra. Quer receber a instrução do Senhor? Abra os teus ouvidos para o Filho. Jesus é o verbo. O contato do Pai com a humanidade é quando Ele fala, e quando Ele fala, Ele libera Jesus. Quantos aqui já aceitaram o Senhor? Glória a Deus. Se você não o aceitou, essa é uma manhã que você terá essa oportunidade. Para quem já o aceitou, sabe o que a Bíblia diz? Aqueles que confessam o Senhor como seu único e suficiente Salvador, o Senhor agora habita em nós. Quando nós falamos da palavra, não é apenas a comunicação de uma mensagem. Quando você está num lugar que a palavra está sendo ministrada, quando alguém recita a palavra, e é por isso que nós temos que ter a palavra no coração, quando você recita a palavra, quem sai e faz o contato com a pessoa que você está falando é Jesus. Você consegue entender o poder disso? Por isso nós somos taxativos com quem está no louvor. Se vai falar, não conta a historinha, cita a palavra, porque a palavra é Jesus, e Jesus quando sai muda tudo. Quando chegar lá na empresa amanhã de manhã, não precisa de muita oratória, o que você precisa é de uma palavra. Declare a palavra de Deus naquele lugar, e Jesus se move porque Ele é eficaz. Diante de um diagnóstico médico que diz, não existe mais possibilidade terapêutica. Ei, contra esse diagnóstico, quem pode bater todas as trevas é a palavra, libere Jesus.
Faça como Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. No olho do furacão, quando tudo estiver caindo, lembre-se e cite a palavra, porque a palavra traz à existência coisas que não são como se já fossem. Por isso a palavra de Deus é tão poderosa e levanta a gente que a gente fica assustado. Eu convivo com pessoas que quando sobem para ministrar, você diz: onde é que esse camarada aprendeu isso? De tanto poder, de tanta afluência. E quando desce você olha e diz: é um ser normal, né? Rapaz, é até meio atrapalhado, Jesus. Mas quando cita a palavra, a eficácia não é mais dele, a eficácia é do verbo. Ei, você pode ser simples e pequenininho, mas se carregar a palavra te prepara. Uma revolução está prestes a acontecer e vai acontecer por conta da palavra. A palavra de Deus, ela é o contato de Deus com os homens. Jesus é esse contato. A palavra de Deus, ela também é, através do verbo, aquele que cria riquezas. Você hoje pode ter chego aqui em uma condição financeira, natural, paupérrima. Entretanto, se você chamar a palavra, provocar a palavra e liberar a palavra tem poder para criar riquezas. Certa vez Pedro foi interrogado pelos anciãos, pelos religiosos. Eles encontraram Pedro e começaram a dizer: o teu mestre não paga impostos. Pedro convivia intensamente com Jesus e prontamente, aqui vale um parênteses, quem anda com o verbo, quando algum tipo de situação põe o verbo em xeque, prontamente sai para defender o verbo. Eles disseram: o verbo não paga imposto, Jesus não paga imposto, e ele disse: paga sim. E aí depois ele pensou: bom, eu nunca vi pagando, mas eu conheço o caráter do verbo, eu conheço quem carrega o verbo. Gente que vive no verbo é gente que vive a palavra. Então não aceite acusação com gente que você sabe que carrega a palavra. Pedro sai e defende: não, ele paga sim. E foi correndo para casa para descobrir: será que paga mesmo? E quando ele chega, olha a eficácia do verbo. Ele vem cheio de angústia para perguntar: Senhor, tu pagas ou não pagas? E quando ele chega, ele não precisa abrir a boca, porque a eficácia do verbo, que é penetrante, já estava discernindo o coração de Pedro pelo caminho. Ei, enquanto você corre para Jesus, a resposta já está sendo produzida, meu amigo. Lembra das mulheres que foram para o sepulcro? O pensamento delas qual era? Tem uma pedra, meu Deus. Nós queremos contato com o corpo, nós queremos contato com o verbo, nós queremos ver ele mais uma vez. Entretanto, tem uma pedra tampando o sepulcro. Enquanto elas queriam se aproximar do verbo, o verbo estava discernindo o coração e a pedra tinha sido removida. Se você deseja intimidade com o Senhor, aquilo que hoje te impede de intimidade plena está sendo removido nessa manhã para a glória de Deus. Voltando a Pedro, quando ele chega em casa, o Senhor diz: Simão, de quem é lícito cobrar impostos, dos filhos ou dos estrangeiros? E Simão diz: Senhor, dos estrangeiros. E Jesus diz: dissestes bem, mas para não escandalizarmos, pega uma linha, pega um anzol e vai até a beira do mar e lance, e o primeiro peixe que você pegar, perceba a eficácia de novo em ação.
Não é fique o dia todo pescando e de repente entre um dos milhares você vai acertar, não. Com Jesus é assim, você entra na porta e aquela é a porta certa. Com Jesus você decide por um negócio e aquele negócio é aquele que estoura a boca do balão. Com Jesus não há possibilidade, se andar no verbo vai dar certo. E aí Pedro vai. Jesus aqui está quebrando ele no seu orgulho, porque tem algo que interpela, tem algo que faz com que a situação do mover da palavra fique frustrado em nós, é o orgulho. Porque muitas vezes para viver a palavra a gente vai fazer coisas que denigrem a nossa própria autoimagem. Às vezes para viver a palavra você tem que abrir mão da sua razão. Pedro sofreu um pouquinho com isso. Um dia ele disse: Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar? Até 7 num dia, porque ele já tinha perdoado um monte e ele estava grandão. E o Senhor falou: não, até 70 vezes 7 no dia. E furou a bola dele. Cheio de razão. Agora Deus está dizendo: pega uma linha, meu querido, e vai lá pescar no mar. Pedro era conhecido como um dono de uma corporativa que fazia, sabe o quê? Eles tinham uma indústria de pesca. Eles tinham barcos, embarcações para fazer pesca coletiva. Imagina agora o camarada que era dono da maior empresa de pesca da cidade, sentado na beira do mar pescando de linha. As pessoas passando e dizendo: se acabou, né? Foi seguir o cabeludo, olha aí. Quantas vezes já não aconteceu isso com você? Começou a andar com esse Jesus, olha aí. Rapaz, tu tinha um bom emprego, tu tinha isso, tu tinha aquilo. Olha aí onde é que tu veio parar. Agora, só quem anda com o verbo vai ter experiências sobrenaturais. Ele vence o ego e obedece a palavra. E é o primeiro peixinho que ele pega. Abre a boca do peixe e dentro do peixe estava o dinheiro para pagar o imposto dele e do Senhor. Perceba que quando o verbo fala, ele cria riqueza. Se você andar debaixo do verbo, ei, esses impostos, essa dívida que para você é impagável, para Deus isso é questão de tempo. Ande na palavra e Ele vai gerar riquezas. Você tem um chamado para as nações e talvez você não tenha condições de fazer o passaporte. Ei, ande na palavra e Deus vai trazer à existência coisas que não são como se já fossem. O verbo gera riquezas. O mesmo Pedro, em uma outra oportunidade, no começo do seu relacionamento com Jesus, Jesus passa na praia, vê Pedro lavando as redes. Jesus diz: Pedro, afasta o teu barco da areia para que eu possa ministrar. E Pedro aceita, afasta o barco. Jesus começa a pregar para a multidão. Pedro ficou ali ouvindo Jesus, e quando Jesus acaba de pregar, Jesus diz: Pedro, agora nós vamos ao mar alto, e agora nós vamos lançar as redes. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu sou especialista. O meu currículo é de pescador no mar da Galileia. E eu vim de uma temporada inteira de frustração. Eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Ele dá todo o seu currículo, como às vezes a gente dá, para o Senhor. Senhor, o meu currículo é melhor que o dela. Por que ela e não eu? Senhor, todo mundo foi, menos eu. Senhor, por quê? Se eu sou tão bom. Agora Pedro faz algo lindo. Ele dá o seu currículo, mas diz: diante da tua palavra, eu jogo fora o meu currículo para obedecer à direção da tua palavra. Ei, a palavra muda o teu destino. Ele estava lavando as redes, sabe para fazer o quê? Ir para casa. Mas foi encontrado pela palavra. E a palavra disse: não é hora de se aposentar, volte para o mar. E quando ele volta debaixo da palavra, o texto diz que foi uma pesca maravilhosa.
Perceba que aquele dia que ia acabar zerado, acabou com algo abundante e sobrenatural. Como? Porque o Verbo estava falando dentro do barquinho de Pedro. Ei, o Verbo continua falando aí dentro do teu coração. Ei, tem riqueza para ser descoberta, tem coisa nova para viver. Ei, tem uma nação para ganhar. Ei, tem muita coisa, ainda não acabou. Continua lavando as redes, mas não é para ir para casa, é para o mar alto que a gente vai voltar. O Verbo, gente, muda destinos. Nós começamos essa reforma e começamos debaixo de uma palavra, de um verbo. Há cerca de 2 anos o pastor Fernando disse: procurem um ambiente maior. E nós começamos a procurar, não encontrávamos e Deus deu uma palavra para o Leandro. De madrugada ele foi lá em casa e disse: pastor, Deus falou comigo. Deus me deu uma palavra que Ele vai me mostrar o templo novo da igreja. Debaixo dessa palavra, aquele menino esbarrou com esse prédio, que todo mundo da igreja passava aqui, ninguém via. E eu falei para ele: Leandro, aonde tu está dizendo que tem, não existe, pegou fogo. Aí ele falou: não, pastor, é do lado. Eu falei: não, do lado não dá. E pasmem, fazem 3 meses que a gente assinou o contrato, 2 meses, 1 mês e pouco que a gente está cultuando aqui, ainda não fez 2 meses, e olhem tudo que Deus está fazendo. Será que nós humanamente teríamos condições de fazer isso? Mas é o Verbo gerando riqueza no nosso meio. É esse Verbo que não vai deixar o teu celeiro esvaziar. É esse Verbo que não vai deixar a gasolina acabar. É esse Verbo que não vai deixar você perecer. Ei, creia, marche debaixo da palavra. Para encerrar essa manhã, eu quero contar um testemunho. Quando a pandemia começou, o Senhor colocou no meu coração, no coração da Grazi, de alimentarmos, continuarmos alimentando os moradores de rua que ficavam na praça na frente da nossa antiga igreja. A igreja entrou em lockdown, o comércio, tudo fechou. E no primeiro lockdown fechado mesmo que aconteceu, eu fui para a igreja para fazer uma live para os membros da igreja, uma série que Deus colocou no nosso coração de falarmos sobre esperança. E quando eu cheguei para gravar, eu me lembro que eu desci no prédio, e quando eu cheguei no estacionamento do prédio para pegar o carro, me veio uma dor de cabeça, uma sensação de que o vírus estava no ar. Sabe aquela época que a gente ainda não sabia meio como é que era? Eu saí do prédio, parecia que eu já estava contaminado. Eu digo: meu Deus, não tinha ninguém na rua. Aí eu entrei no prédio, os moradores de rua do outro lado da praça, eu dei tchau e entrei correndo. Meu Deus, se eu encostar em alguém, eu estou pego. E aí comecei a fazer a ministração e eles lá na praça, e eu fiquei olhando para eles e eu fiquei pensando: eles vivem da ajuda das pessoas, e agora não tem mais ninguém na rua, como é que eles vão fazer? E aí fui para casa de Graça: o que tem aí? Ela falou: tem uns pães e enfim, vamos fazer café para eles. Botei no grupo, daqui a pouco um irmão trouxe um presunto, outro um queijo, e assim foi, e nós começamos a fazer cafés da manhã para os moradores de rua. Eu me lembro que as primeiras vezes eu e o Jonas, a gente colocava a sacola assim, saía correndo para eles virem pegar depois, com medo do contato, a gente não sabia bem como é que era a doença. E aí o projeto foi crescendo. Começamos a não dar apenas café da manhã, mas começamos a fazer também jantas. Começamos a fazer isso no domingo, depois na quarta, depois na terça, agora já estamos na sexta, no domingo de manhã. Muitas pessoas estão sendo atendidas por esse projeto. E um desses vasos de honra do Senhor começaram a ser atendidos, e esse especificamente começou a andar conosco. Começou a caminhar no nosso meio e começou a ser membro da igreja. Vez a outra Deus sopra ele some.
Mas quando Deus fala, e essa é a expressão que ele usa, Deus me mandou voltar, pastor. E sempre que ele volta é porque tem algo que ele tem habilidade para realizar que nós não temos. Essa semana ele recebeu uma palavra. A palavra de que Deus iria abrir as portas para ele. Ainda existe homem de Deus. Ainda existe gente que teme ao Senhor. E ele recebeu essa palavra e veio para a igreja. Virou as noites aqui empurrando o andaime. Começou a dormir aqui na igreja. Lá no Kids nós ganhamos um sofá, que até então a gente não sabia para que era. Mas que virou uma cama abençoada para esse irmão. E aí, de tanta eficiência em puxar os andaimes e atender os irmãos, o dono da empresa que cedeu os funcionários para fazer a colocação do forro, mandou uma mensagem pelos funcionários dizendo: chamem ele, porque a partir de segunda-feira ele não estará mais na rua, ele está empregado, ele vai começar a trabalhar. Nunca foi sobre paredes, nunca foi sobre lâmpadas, nunca foi, sempre foi sobre Jesus. E eu quero encerrar essa mensagem fazendo uma oração por esse irmão. A oração de envio, porque ele hoje à noite está indo para Itajaí, em missão para começar uma vida nova para a glória de Deus. Seu Samir, vem aqui, que a igreja o receba com alegria. Vem cá, seu Samir. Frank, pega ele lá, traz ele aqui, ajuda ele. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus, vamos orar por ele.